Olá pessoal, Paulo Adair do Papo Net. Eu aqui recebendo o amigo, aqui, colaborador, um especialista em um dos setores que a gente mais vai precisar de esclarecimentos aqui nessa pandemia que estamos enfrentando. É um especialista em recursos humanos, é um especialista em emprego e trabalho, em relações de trabalho. Então, estou recebendo aqui com muita satisfação José Carlos Lúcio, diretor executivo da ABRE, a Agência Brasileira de Emprego e Estágio, e diretor de comunicação da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços. Com muita satisfação que trago ele aqui. É um velho conhecido, já nos conhecemos há vários anos. Ele colabora comigo e com mais uma centena de voluntários aí num projeto que a gente tem muito carinho, que é o projeto Atendentes Muito Especiais, aliás, me perdoem, que é uma iniciativa para dar trabalho, para dar capacitação e trabalho para pessoas com síndrome de Down no mercado de eventos. É um prazer revê-lo aí, Zé Carlos. Faz algum tempo que a gente não se fala, né? A gente está na correria, cada um na sua correria, nas suas dificuldades próprias e na sua agenda própria. E finalmente a gente conseguiu se rever aqui e conversar novamente. É um prazer recebê-lo. Eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações iniciais e respondesse uma pergunta aí. Está ajudando essas flexibilizações que foram feitas no mercado de trabalho pelo governo para enfrentamento dessa pandemia, mais especificamente? Sim. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É uma grande satisfação aí participar. É uma grande satisfação ajudar a colaborar no projeto de vocês, no AME. São os atendentes muito especiais. É um projeto muito bonito. Quem não conhece o projeto... Você é um dos fundadores, aliás, hein? Tá vendo só? Desde o começo, desde 2016 você está com a gente. Preciso me empenhar mais no projeto, porque é um projeto muito bonito. Eu tenho acompanhado, eu participo de muitos eventos, né? Até pela SEBRASE, claro, que é a central do setor de serviços, e eventualmente eu encontro atendentes de vocês, né? Nas feiras. Então é muito bacana. E assim... Essa flexibilização do trabalho, como você está vendo isso? Então, o que acontece? Nós tivemos um número de desemprego muito grande aí, acontecendo por conta da pandemia, né? A estimação era um número muito alto. Eu conversei com dois setores recentemente, que é o setor de bares e restaurantes e o de turismo. O de bares e restaurantes estimava 5 milhões de desempregados, de demissões. Nos próximos 40... só o setor de bares e restaurantes, 5 milhões de demissões nos 40 dias aí que está rolando essa crise, né? O setor de turismo já fala em 7 milhões. Então, você tem um número muito expressivo de demissões. E o governo... Mais de 10 milhões. Com dois setores, né? Então, assim, é muito preocupante. E o setor, o governo, ele com essa flexibilização de você poder suspender o contrato de trabalho, é uma coisa que está muito... Ainda existe uma incerteza jurídica sobre tudo isso, porque saiu o MP 927, e aí rapidinho saiu no domingo, na segunda ela já foi cancelada, porque ela tratava daqueles 4 meses de congelamento de salário, né? E aí isso espantou muita gente. Sim. Mas, por um outro lado, se você não congelar o salário, você tem que mandar embora. Né? Eu tenho muitos clientes aqui, o nosso carro-chefe aqui na ABRE é o estágio. Né? E esse congelamento ele ia ser estendido para o estagiário também, né? Não apenas para o CLT. E quando saiu a norma, nós ficamos um pouco mais aliviados, porque nós íamos conseguir segurar esses estagiários. Mas na segunda-feira, quando caiu esse parágrafo, aí rapidamente muitas empresas já ligaram já para cancelar os contratos dos estagiários. Então você tem um número de estagiários gigantesco que foram encerrados por conta disso. Então até o governo estava tentando acelerar outras medidas, como a carteira verde e amarela, né, que hoje, inclusive hoje, dia 20 de abril, né, de 2020, se hoje não for, se isso não passar lá no Senado, encerra o prazo e não vai conseguir colocar em prática
essa carteira verde e amarela. Tem sido uma prática no Congresso deixar caducar algumas medidas provisórias, né? Então. Algumas, eles não estão tendo tempo, talvez, por muito trabalho, mas sem querer parecer fazer piada aqui, eles não têm dado atenção para algumas medidas provisórias do governo e tem caducado, né? Foi o caso da Carteira Nacional de Estudante e outras aí. Amanhã a gente vai ter uma definição sobre isso, porque hoje é o limite. Sim, sim. Né? Mas o que nós temos hoje, saiu a nova MP, né? Acho que, se eu não me engano, é a 926, regularizando algumas coisas. Isso deu uma tranquilizada, porque também ela libera, ela permite que você congele esse contrato desde que você ofereça alguma prestação de serviços. Por exemplo, no nosso caso, a gente está congelando alguns contratos de estagiários, né? E, em contrapartida, eles estão fazendo cursos. Né? Você tem uma série de instituições de ensino que estão oferecendo cursos gratuitos para ele estar se capacitando. E grandes instituições, como o FGV, a XP Investimentos, Senai, ET. Então, a USP, muitas instituições estão fornecendo esses cursos gratuitos. E aí, no nosso caso, como a empresa que é a gestora dos contratos, né, nós estamos dando todo o suporte. Na nossa página foi criado uma área exclusiva para os cursos gratuitos, que esse é uma forma que você pode manter esse colaborador, sem precisar desligar ele já de imediato, só que você tem que dar alguma contrapartida para ele. Então, assim... Eu vi isso em algumas associações, né? A própria BTG, Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, ela tem uma série de cursos e ela está tentando migrar, ela está fazendo um esforço para migrar alguns desses cursos para EAD, né? Na área das escolas públicas, fundamental e médio, se teve um ímpeto assim de vamos fazer EAD da noite para o dia. E não deu muito certo. Eles começaram a perceber que não dava para simplesmente pegar um professor de sala de aula e fazer ele virar youtuber, né? Quer dizer, não dá para... É uma outra tecnologia, outro material, né? Você pega o exemplo, por exemplo, eu tenho um filho numa escola, eu tenho um filho de 4 anos, né? Uma escola com um valor super alto, né? E que eles vão reduzir um valor, acho que a 25% a 30% vai ser a redução aí do valor da mensalidade, mas o que foi passado para a gente como pai, que teria esse trabalho EAD, né? Mas não está rolando. Eles mandaram lá algumas atividades material, e tal. Não tem. E muitos pais também não querem ter essa rotina, não conseguem ter essa rotina para estudar com seu filho dentro de casa. A gente é muito levar em consideração que muitos pais, principalmente os que podem pagar uma escola mais, principalmente os que podem pagar uma escola mais cara, né? Eles continuam, quase sempre, eles vão estar trabalhando ainda em casa, porque eles vão estar em home office, né? Não é que ele foi trabalhar em casa que vai sobrar tempo para ele dar a atenção que precisa para se dar uma aula para uma criança de 4, 5, 6 anos. É complicado. Com certeza. Pré-escolar, né? Numa fase pré-escolar, o pai não tem nenhuma experiência pedagógica para substituir o professor. Eu acho que esse é um ponto-chave dessa questão aí, que não adianta falar, não, agora ele está em casa, o pai também está em casa, como se o pai está em casa sem fazer nada. Não está. Muitas vezes o pai está trabalhando em home office. Aliás, quase sempre ele está em casa em home office. Senão ele não vai conseguir nem pagar a mensalidade da escola. Com certeza. Com certeza. Então é muito complicado. Toda a situação é muito diferente, porque é algo novo. Algo próximo a isso foi a gripe espanhola, né? Há mais de 100 anos atrás. Então, mas não tinha internet. Mas não tinha internet, não tinha nada do que a gente tem hoje. Tinha uma guerra mundial. Na verdade, ali tinha uma guerra mundial e o grande problema da gripe espanhola foi exatamente... Aliás, ela se chama gripe espanhola em função do principal problema que teve na divulgação da crise espanhola, porque a gripe espanhola aconteceu nos Estados Unidos e no Reino Unido, e não tinha nada a ver com a Espanha. A Espanha era um país neutro e foi o único país que os jornais puderam divulgar a peste que estava acontecendo, porque ele não estava envolvido, né? Então acabou virando uma gripe espanhola,
por conta disso. O grande problema ali foi falta de divulgação mesmo, e isso teve uma repercussão por mais de 18 meses, no final das contas. Foi uma crise bem extensa. Espero que a gente não passe por isso, não fique 18 meses numa pandemia, né? Como Essa nós temos excesso de informação, de divulgação, né? Essa tem, até de saber o que é verdade e o que não é. É complicado. Muita informação. Eu falei com um português, um dos nossos entrevistados, aliás, 2 deles eram portugueses, e um deles me passou uma informação muito importante lá de Portugal. Ele disse o seguinte: em Portugal, a Constituição não permite que estados de emergência, né, que decretação de estado de emergência, como aqui, sejam feitos por mais de 15 dias de cada vez. E mesmo assim, para fazer uma segunda decretação, ou seja, emendar um estado de emergência no outro, é necessário uma aprovação do Congresso. Eles já estão lá, começaram agora, segunda-feira, a terceira etapa, o terceiro estado de emergência lá, ou seja, vão para 45 dias de paralisação, de lockdown lá em Portugal, e eles estão muito preocupados com isso. E nós temos todas essas informações, então nós sabemos o que está acontecendo na Europa, sabemos o que aconteceu na China, sabemos o que acontece nos Estados Unidos. Sim. Com isso a gente pode tomar algumas decisões muito importantes. Acho que estamos indo no caminho certo, até porque o Brasil está muito bem colocado em termos dessa crise, né? A gente está, se bem que pela nossa, que é a 6ª maior população do planeta, nós estamos em 10º colocado entre os países com mais infecções. Então, estamos indo relativamente bem. Não é para afrouxar agora só porque estamos indo bem, né? Não é porque a gente fez 1-0 que a gente vai relaxar com a defesa. Essa carteira verde e amarela que você citou aí, ela é uma vantagem? Ela é vantajosa? Assim, você tem os 2 lados da moeda, né? A vantagem é que você vai tirar encargos trabalhistas e previdenciários da contratação de jovens, né? Com jovens de 18 a 24 anos, se eu não me engano. Então, você vai flexibilizar esses encargos trabalhistas para ficar mais barato para contratar esse jovem, onde você tem uma taxa de desemprego muito alta. Sim. Só que, por outro lado, você tem outros programas que já existem para isso, que é o caso do estágio, que é o caso do jovem aprendiz. Certo. Então, só que o estágio e o jovem aprendiz, eles visam o estudo, né? Porque você trabalha só 6 horas no estágio, né? Então, para você ter um tempo para estudar. Com a carteira de verde e amarela, não. Você vai trabalhar às 8 horas, né? Um trabalho normal, com a carga horária normal de um CLT. Porém, isso pode trazer uma evasão escolar. Entendeu? Então, na minha opinião, vale mais a pena você valorizar o estágio e o jovem aprendiz do que ter uma medida nova que vai competir. Agora, você tem 3 programas. O estágio e o jovem aprendiz, eles não competem entre si, porque são programas distintos, né? Porém, um já pega um pedaço da fatia de mercado do outro. Você tem uma terceira opção, eu não sei se isso é o melhor caminho, entendeu? E os 3 visam os jovens, né? Os 3 visam os jovens. Eu me lembro que no começo, quando começou a se discutir essa carteira verde e amarela, se falava alguma coisa de também incentivar a contratação dos mais experientes. Dos idosos, né? Sim. Mas isso foi tirado do projeto, né? Isso não está sendo discutido. Eu não sei hoje, porque o que acontece? O texto que está hoje, o Senado não passa, né? Então, o presidente ele precisa fazer algumas mudanças para que aí sim o Senado aprove. Pode ser que nessas mudanças ele inclua essa situação. Ele trabalha com essa questão da evasão escolar, que é uma preocupação de muitas entidades, né? Então, porque você não pode ter um programa disputando com outro, entendeu? Para você ter uma ideia, antes da mudança da lei de estágio, que mudou em 2007, né, você tinha 2.100.000 estagiários no Brasil. Hoje, esse número está entre 900 e 950 mil estagiários. Houve essa redução? Redução enorme. Mas aumentaram os números mas o número de escolas e de alunos formandos aumentou bastante, né? Então, esse número ele corresponde a 3% dos estudantes.
Caramba! Então, 97% dos estudantes não fazem estágio. Esse é um dado que eu conhecia, impressionante isso. Então, é impressionante, 97% dos estudantes não fazem estágio. Mas o estágio é obrigatório para alguns cursos. Para alguns cursos. Você tem um estágio obrigatório e não obrigatório. A minha área de engenharia era obrigado. Era obrigado. Eu acho que eram 200 horas, não era nem 200, era 1.800 horas de estágio. Era uma coisa absurda. Eram 6 meses trabalhando para você ter direito ao certificado, ao diploma. Né? Alguns cursos ele exigem o estágio obrigatório. Mas o mais comum é o estágio não obrigatório, que é o estágio remunerado, que é o estudante de ensino médio, técnico, graduação, que esse daí ele está ingressando no mercado de trabalho através de uma oportunidade de estágio. Então, tudo que ele aprende em sala de aula, ele vai colocar em prática dentro de uma empresa e ganhar experiência dentro do ambiente de trabalho. Só que observando essas características que ele está em fase escolar. Entendeu? Então, para mim, eu conhecia isso. Para mim, o estágio era uma coisa obrigatória. Eu desconhecia que era para alguns cursos. Em muitos cursos. Não são muitos cursos, mas alguns cursos eles exigem o estágio obrigatório. Nós estamos falando de 97% dos alunos, né? Bastante. É muita coisa. Você tinha que incentivar mais a contratação de estagiários. Por quê? O pequeno e o médio, ele acha que estagiário é para grande empresa, né? E muitos empresários ainda eles acham que o estagiário está lá só para faz tudo, é tudo culpa do estagiário. O estagiário é o único colaborador que ele já vem com a culpa embutida. Ele está lá para assumir a culpa. Ele já vem com a culpa embutida já. Então, assim, o gerente de assuntos aleatórios, né? O operador de máquina de Xerox. Então, assim, existe muito preconceito com os estagiários e muita falta de informação. Então, poderia ser criadas campanhas valorizando a contratação de estagiários, assim como é feito do Jovem Aprendiz, quando foi lançado o programa de Jovem Aprendiz, né? Foi feito um trabalho muito forte de valorização da contratação dessa categoria. Só que o que acontece? A lei, o programa, a cota de aprendizagem, ela também não viu para algumas categorias. Por exemplo, o setor de serviços, você tem lá cumprir uma cota de 20% do seu quadro de funcionário. Quando você tem mais de 50 colaboradores, você tem que ter 20% de jovem aprendiz lá trabalhando. 10%, desculpa. Então, você imagina uma empresa de escolta armada. Tem todo o seu efetivo na rua, trabalhando lá com o carro forte, com a escolta armada de empresários, enfim. O cara lá tem 100 funcionários espalhados trabalhando nos postos de trabalho. Como esse cara vai colocar 10 jovem aprendiz? Entendeu? 10 PCD dentro desse contexto. Então, para algumas áreas, para alguns setores, não é viável, né? E ele acaba sendo penalizado por isso. E essa penalização vai refletir no quê? No aumento dos custos do serviço. Então, a escolta armada vai ficar mais caro, consequentemente, o banco vai cobrar uma tarifa mais cara, e aí no final dessa conta aí, quem paga é o cidadão comum. Claro. Então, é tudo repassado no serviço, né? Você precisa ter uma análise completa sobre caso a caso. Perfeito, né? Ricardo. A gente está chegando aqui ao final, nós estamos já chegando ao final do nosso prazo aqui, do nosso papo aqui, para não estender muito, mas eu gostaria de convidar você para a gente continuar esse assunto aí num próximo papo aí. Vamos separar alguns assuntos aí, acho que dá para a gente fazer um papo sobre cada um desses itens aí, porque eu percebi que tem muita coisa para a gente. Tem muita coisa. Reforma tributária. Eu não sabia, eu me considerava uma pessoa bem informada a respeito, mas não sei nada a respeito. Eu estou percebendo aqui que eu estou boiando, como se diz, né? Eu gostaria que você fizesse suas considerações, se despedisse dos nossos seguidores aí, e já deixar aqui o convite para que você retorne em breve aí para a gente falar, e até de preferência que seja daqui a algumas semanas,
já com a luz no fim do túnel aí, ou fora desse túnel aí, a luz do dia novamente. É isso aí. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade. Estou sempre à disposição, que for preciso, a ABRE, que é a Agência Brasileira de Emprego e Estágio. Nosso papel é colocar esse jovem no mercado de trabalho, lá com a Sebrae, que é a Central do Setor de Serviços, também aí está ligado com as questões mesmo de legislação, né, a reforma tributária que sairia esse ano. Eu tinha muita fé que sairia esse ano, mas infelizmente não vai ser possível do jeito que está. Vai ser complicado. Agora, já estamos em campanha política agora. Já estamos, e não vai. E a reforma tributária ela vai mudar muito com o nosso setor, com o setor de serviços. O pacto federativo também. Vai ser muito coisas complicado. Que estão na fila aí para serem resolvidas. Com certeza, com certeza. Então é isso. Estou à total disposição. Quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, estou muito ativo lá. Nós vamos deixar junto com o vídeo aqui os seus links aí para o pessoal acompanhar você, para o pessoal te seguir. E obrigado mais uma vez. E pessoal, obrigado aí, comentem, curtam, compartilhem, sugiram, acompanhem, mandem perguntas para os nossos entrevistados aqui, diretamente para eles ou através do Papo Net, a gente repassa. Tenho certeza que ele vai responder prontamente aí. E nós estamos numa sociedade colaborativa, é uma sociedade que temos as ferramentas agora para compartilhar, para colaborar, para mudar a sociedade por nós mesmos. Então, nós temos tudo agora à nossa disposição, só precisamos usar, ser mais proativos e mais unidos, mais integrados. Ok? Isso aí. Espero ver vocês novamente aqui no Papo Net para uma próxima entrevista. Muito obrigado, até a próxima. Conta comigo, um abraço, valeu.